Olá, meu nome é Ferruccio Billich. Eu queria falar com vocês sobre a evolução darwinística e seleção natural, de seleção, de darwinismo e seleção natural para até a evolução axiológica, certo? Ou seja, desde ser vivo, normal, simples, planta, animais, ou qualquer que seja, é aquela evolução natural de sobreviver, de seleção natural, né? Sobrevivência dos mais capazes, até aquilo que eu visualizo no momento, que é selecionar os valores que cada indivíduo e a sociedade deve ter para se manter viável, sobreviver, progredir e ser feliz, certo? Evidentemente, o ser humano tem tentado levar vantagem na seleção natural. Ele, com um pinguinho de cérebro, andou melhorando as suas chances de sobrevivência. Por exemplo, ele começou a ser mais, em vez de se manter num lugar fixo, onde terminaria com os recursos naturais para se manter, ele começou a se mover, emigrar para lugares mais com melhores recursos, seja coleta de alimentos, frutos, vegetais, animais, qualquer tipo de coisa que pudesse auxiliar a se manter vivo e sobreviver. Depois disso, ele começou a evoluir também e percebeu que podia, em vez de só coletar as coisas, ele podia cultivar as coisas, né? Então, ele começou a cultivar grãos, né? Trigo, arroz, cevada e assim por diante. Com o processo de começar a cultivar, ele ficou mais estável, mais parado, né? Porque aí ele produzia esse alimento que dava para bastante tempo. Começou também a criar animais para produzir lã, couro, leite, carne e assim por diante. Tá certo? Então, tanto para se alimentar como para se agasalhar. E aí foi também evoluindo as sociedades de relacionamento, criando cidades, sociedades mais complexas de relacionamento, onde começou a ter mais especializações, não eram só os agricultores ou só os coletores de alimentos, mas também eram os artesãos em que produziam artefatos e equipamentos e vestimentas e assim por diante. E passou a ter também soldados, né, para defender a comunidade e também dirigentes. Né? E isso foi progredindo dessa maneira.
Acontece que ah, essa evolução paulatina do meio ambiente e do modo como viviam foi mudando os seus valores, que eram um pouco mais individualistas, passaram a ser mais coletivistas, e assim por diante. Então, houve uma variação nos valores da sociedade, tanto os individuais como os coletivos. Só que, mais recentemente, desde o processo principalmente depois do processo de industrialização, a evolução começou a ficar muito rápida. Nós começamos a usar o meio ambiente e os recursos mais rapidamente, evoluindo materialmente mais rapidamente, em termos de sociedade, tentando também evoluir mais rapidamente. Só que os valores não estão conseguindo evoluir para acompanhar essas mudanças ambientais, humanas e assim por diante. Então, para sobreviver, não só nesse mundo atual, como no mundo futuro ou no universo futuro, vamos ter que acelerar o processo de mudança de valores, valores da sociedade, tanto individuais como coletivos. Porque se não mudarmos esses valores, os valores que nós temos atualmente, eles são péssimos para o momento e são catastróficos para o futuro. Então, nós temos que mudar praticamente todos os valores que nós temos. E no futuro, por quê? Porque todos os valores que nós temos no momento, eles têm consequências ruins, nefastas, que tornam diminuem a chance de sobrevivência tanto do indivíduo como das sociedades. O que são esses valores? Um muito simples é o consumismo, né? Querer consumir, tirar prazer de consumir cada vez mais. Isso não funciona mais, porque nós já vamos estar consumindo os recursos naturais desse planeta pequeno, que é o planeta Terra, mais rápido que ele possa renovar, tá certo? Tudo, em princípio, tem uma taxa de renovação, mas nós, no momento, estamos consumindo mais rápido do que a taxa de renovação dos recursos. Por exemplo, petróleo. Petróleo é renovável. Não. Continuamente está se produzindo novo petróleo. Só que a taxa de renovação do petróleo é mais de 600 mil anos. E nós estamos consumindo em 100 anos praticamente toda a reserva de petróleo que acumulamos desde a criação do planeta. Né? Então, a nossa taxa de consumo é muito mais elevada do que a taxa de produção natural sustentável do planeta. Até água, água potável vai ser um recurso escasso, né? Nós vamos ter que começar a gastar não muito, não só para limpar a água que a gente tem
água não salgada, para transformá-la em potável, para se poder beber, que vai ser cada vez mais custoso. E na hora que formos usar também a água do mar salgada ou salobra, vamos ter que gastar um excesso de energia, então ela vai ficar bem mais custosa em termos monetários, em termos de energia e assim por diante. Para transformar a água salgada em potável, vamos ter que consumir energia. Para consumir energia, tem que ter energia. E renovável, mesmo a quantidade do solar que chega ao planeta Terra é limitado, tá certo? Então, e o que foi acumulado durante muitos milênios foi acumulado na forma de carvão nas plantas que foram soterradas, de petróleo nos animais que também foram soterrados, né? Então, essa reserva de energia que nós temos, que vem do Sol, ela também, a reserva é limitada. E a que vem diariamente, nós não somos muito eficientes em aproveitar ainda. Aproveita como fotovoltaica para transformar a luz do sol em energia elétrica. Podemos aproveitar na forma de ventos, né? Energia eólica, na forma de hidrelétricas, que é a água que foi evaporada do mar e foi para os continentes e acabou virando energia, água armazenada em represas, e se usa o potencial gravitacional dessa água para gerar energia. Poderíamos também usar energia nuclear, né? Mesmo que não tem muito o que fazer, não serve para nada o urânio, só para queimar, né? Então queima ele na zona nuclear. Podemos ser um pouco mais inteligentes, em vez de usar urânio, podíamos usar tório, né? Que tem muito mais, é mais barato e com a vantagem de não gerar tantos resíduos radioativos, tá certo? Então, principalmente aqui no Brasil, nós temos lá, principalmente ali em Espírito Santo, nós temos as areias monazíticas, que é um bocado de tório, né? E que pode ser usado para produzir energia elétrica a partir da fissão do tório, usar tório no reator. É certo? Mas, ainda assim, vamos precisar mexer nos nossos valores. Por exemplo, vamos ter que caminhar em direção a uma vida mais sustentável. Para se mover numa direção de uma vida mais sustentável, nós temos que mudar vários valores. Primeiro, vamos ter que ter uma comida mais frugal. Ou seja, temos que valorizar uma comida mais frugal. Uma comida mais frugal seria menos, apesar de a gente gostar muito de uma carninha com bastante gordura, né? Vamos ter que evitar essas carninhas com gordura, né? Então não podemos ter gula. A gente tem que valorizar
sustentabilidade, os valores para manter a sustentabilidade, evitando a gula, né? Então, para ter um perfil mais enxuto, e também vamos ter que trabalhar menos, né? Para produzir menos, porque quanto mais você produz, mais recursos está gastando. Então a gente vai ter que viver numa vidinha mais sustentável, mais frugal. Então, essa história de ficar querendo andar com 2 toneladas de metal por aí, que é os carros que a gente tem, a gente devia evitar isso, né? A gente devia ter uma vida mais ascética, né? Então, em vez de andar de carro, a gente devia andar a pé, que é bom para a saúde. Então, valorizar as coisas mais naturais. Não precisamos tanto de carro. E se você gosta de viajar, então use uns meios de viagem mais sustentáveis, né? No outro vídeo eu já falei sobre dirigível sustentável. Então, para todo quanto é tipo de movimentação, seja de pessoas ou de carga, a gente podia usar dirigível sustentável, né? Sustentado com hidrogênio, gerado a partir da hidrólise da água, né? Então, e a hidrólise obtida com energia fotovoltaica, né? Então, transportar todas as coisas dessa maneira. Bem, agora vamos falar um pouco mais de valores. Na última vez que eu andei pensando mais profundamente sobre valores, eu imaginei 12 dimensões de valor. Dimensões tais como uma dimensão econômica, uma dimensão política, uma dimensão social, uma dimensão espiritual, uma dimensão ecológica, e assim por diante, né? E em cada uma dessas dimensões, nós temos um conjunto de valores e que parece que tem uma certa hierarquia a esses valores, né? Por exemplo, a coisa mais básica é sobrevivência, né? Sem sobrevivência, acabou. Não tem mais o que discutir outros valores, tá certo? Depois da sobrevivência, aí você vai querer ter continuidade, ou seja, você vai ter filhos, essas coisas, para ter continuidade, dos teus genes terem continuidade. Para se organizar, por exemplo, politicamente, você poderia pensar que, não, começamos lá com uns sistemas mais absolutistas, onde tinha lá um rei absolutista que mandava em tudo, né? E os outros todos subordinados. Mas eu acho que a ideia é ir para uma situação mais do poder ser mais igualmente distribuído na sociedade. Então, nós iríamos na direção de uma democracia plena, verdadeira, não com representantes, direta. Cada um de nós, do povo, votaria naquilo que ele quer. Certo? Então, nesse meio, tem uma variedade de valores que caminham, né?
Eu ainda não consegui quantificar eles em termos quanto um é melhor do que o outro, mas pelo menos botar a ordem deles foi possível. Claro, existe alguma diferença quando de conotação. Alguém entende uma coisa sendo melhor do que a outra, mas é porque está se atendo a um aspecto particular e não ao global, né? Então é questão de discutir muito até ter a linguagem clarificada e as definições dos valores bem definidas, tá certo? Ah, na, na, com relação aos valores econômicos, a gente começou com um sistema de coleta, né, de recursos naturais, né, frutas, vegetais, para comer e para produzir roupa, essas coisas. E foi evoluindo, né, capitalismo, socialismo, comunismo. Aí diria você, então o melhor é socialismo, comunismo. O problema é que o que aconteceu é que as ideias nessa direção evoluíram muito. O que está difícil de evoluir é nós, seres humanos. Nós somos, nós somos muito diferentes, ainda bastante egoístas, para chegar a aceitar comunismo. Então, não vai funcionar tão bem assim. A gente vai ter que evoluir no conjunto dos outros valores, que talvez algum dia, talvez, chegue a uma coisa um pouco mais ampla, mas eu não creio que seja tão cedo assim, não. Vai ser muito no futuro. Mesma coisa na parte de religião, né? Antigamente se valorizava tudo quanto é evento climático que não se conseguia explicar, como se fosse um deus, né? Tupã, deus do trovão, né? E assim por diante. Deus do fogo, sol, né? Então nós éramos politeístas, a gente tinha como se fosse uma pleiade de deuses. Aí depois foi se entendendo que talvez baste um só, né? Então se passou a ser monoteístas, né? Mas aí ficaram brigando qual deus monoteísta era melhor. Se é Javé, se é Alá, se é o quê, né? Então, por isso que valores a gente tem que discutir muito ainda, certo? Mas vale a pena. Por quê? Por que vale a pena? Porque a gente identifica os valores que tem atualmente e vê as consequências que eles têm atualmente e no futuro. Aí identificamos que alguns deles não são valores não muito bons. Por exemplo, valorizar status, né? Você querer andar com a roupa de grife ou num carro, um carrão, isso é estúpido, né? Então a gente devia eliminar esse valor, porque ele é péssimo atualmente e no futuro. Ele consome muitos recursos, é caro e não serve muito para a nossa sobrevivência e progresso. Então, o que a gente deve fazer? Deve fazer é trocar esse valor por algum um pouco mais avançado,
apropriado e que tenha boas consequências, tá certo? Então, a gente deve ter apenas uma roupa que seja suficiente e econômica e eficaz para nos proteger das intempéries. Só isso, tá certo? Talvez nos agrade a vista só. Transporte, coisa semelhante, né? Que nos possa levar onde a gente quer ir de maneira econômica e sustentável. Então, essas coisas é que devem ser imaginadas. Os valores atuais, analisar esses valores e ver no futuro quais são mais apropriados, que têm melhores consequências. Acontece que cada um desses valores no futuro, lá no futuro, pode ser meio dissonantes. Então, para cada valor, a gente tem que juntar todos esses valores novos no futuro num cenário para que seja coerente, tá certo? Porque atualmente nós temos um conjunto de valores que mais ou menos são coerentes, né? Talvez dissoem um com o outro um pouco, mas nós queremos que no futuro eles sejam coerentes, todo esse conjunto. Então, além do conjunto de valores novos que a gente vai perseguir no futuro, nós vamos ver em que contexto, em que cenário que vamos atuar, tá certo? Outra coisa que a gente deve fazer é como é que eu vou desse valor para aquele lá no futuro. Para cada tipo de valor, nós temos algumas maneiras variadas de evoluir, tá certo? Mas a maioria delas é relativa a explicar para cada ser humano quais as vantagens de mudar os teus valores atuais para esses no futuro. Então, a gente deve começar desde lá, criancinha, com os valores. Por exemplo, nós não conseguimos muito incutir valores ecológicos de preservar a natureza, reciclar, essas coisas, com os mais antigos, os velhos. Velhos que nem nós, é duro de mudar os valores. Mas com as crianças é fácil. Então, ensinar as crianças a ser mais sustentável, de preservar a natureza, de reciclar as coisas, assim por diante, fica fácil. Reciclar o lixo, assim por diante. Então, se a gente começa com ele desde pequenininho, ele já começa com esses valores bons. E até esses valores que as crianças adquirem, elas acabam contaminando até os mais velhos. Então, temos que trabalhar nesse sentido, principalmente com as crianças, tá certo? Então, desde o sistema primário, a gente deve ter. Então, por isso que a gente vai mudar, para se tornar mais sustentável, a gente tem que deixar de apenas depender na seleção natural, no darwinismo, para a sobrevivência. É muito arriscado ficar só dependendo de seleção natural para sobreviver, tá certo? Então, nós vamos ter que criar novos valores para que a gente seja adaptado a um novo futuro, de maneira mais sustentável. Na hora que a gente escolhe esses valores no futuro, eles, inclusive, vão, pouco a pouco, mudando o nosso conteúdo, o nosso make-up genético no futuro, até o futuro, tá certo? E a gente vai acabar sendo pessoas
mais apropriadas, adaptadas àquele conjunto de valores do futuro, tá certo? Mesmo porque a gente sabe que tem muita coisa que vai acontecer, e se a gente não começar a desejar, a planejar, inclusive a mudar os nossos valores, mudar os nossos genes para se tornar viável no futuro, ah, já vai deixar de existir como espécie, tá certo? Por exemplo, nós sabemos que esse planetinha aqui vai ser queimado daqui a uns 4, 5 bilhões de anos. O Sol vai expandir tanto que vai cozinhar, vai fritar esse planetinha. Infelizmente, nós vamos ter que deixar ele antes, se não quiser ser frito antes. Dessa brincadeira de ficar querendo ir visitar lá Marte, que vai conseguir escapar dessa coisa, e outros planetas, exoplanetas também, faz sentido porque é um planejamento, como diria, a longo prazo. Você não vai esperar chegar na hora que o Sol, porque ele já está expandindo, ele chegar aqui, nos fritar completamente, para, devia ter feito alguma coisa, entendeu? Então, por isso, tratem de se mexerem. Então, vamos mudar. Não confiar só no darwinismo puro, mas irmos em direção a planejar os valores que a gente vai perseguir daqui para diante. Tá certo? Então, de seleção natural para a evolução com planejamento axiológico, ou seja, planejamento de valores. Grato pela vossa atenção. Até uma próxima vez.